Muito boa noite a cada um de vocês. Um grande prazer ver todos vocês por aqui, nessa noite mais do que especial que a gente está recebendo aqui o nosso amigo Sérgio Pansieri. Serginho que trabalha lá na Rumo, é nosso aluno também fez o treinamento com a gente e é um grande parceiro, mais uma vez aceitando o nosso convite de estar aqui fazendo essa live mais do que especial aí para vocês, né? Então, estamos. Não vou ficar falando muito, porque assim o Pansieri se apresenta, né? Vai lá, Pansieri. Se apresenta para o pessoal, faz as considerações iniciais. Vai lá. Boa noite. Acho que tem bastante gente conhecida, mas eu sou o Sérgio Pansieri. Eu estou aí na vida ferroviária há 33 anos e na liderança há uns 28, mais ou menos. Então, os assuntos que nós vamos falar um pouquinho hoje, a gente espera contextualizar com algumas histórias e tem alguns que estão aqui que a gente vai falar um pouco junto. Quando as conversas surgirem, vai gerar um entendimento. E quem não me conhece, então, nós vamos falar um pouco aí, junto com o Yoshida e com o André. Maravilha. E algumas pessoas novas, até falei para o André hoje, eu convidei hoje, algumas, a Júlia está aí, eu não vi mais alguns, novas, pessoas adolescentes, começando a vida, que têm oportunidade de entender um pouquinho do assunto de liderança, que é um assunto tão importante, né, e tão debatido ultimamente aí, né, o assunto liderar, né? Então, assim, é muito legal a gente ter pessoas novas com objetivo de entender um pouco do conceito e praticar, e daqui a pouco vão estar numa vida profissional aí, sendo líderes, sendo pessoas que trabalham para o time. Maravilha, gratidão. Serginho, Yoshida, por gentileza, considerações iniciais. Vai lá. Bom, primeiramente, gratidão, Pansieri, por sempre estar apoiando o nosso propósito de desenvolver pessoas que ajudam a desenvolver a economia e o país. Bom, eu sou o Yoshida, trabalhei 18 anos na Toyota, com treinamento no Japão, trabalho pela Argentina, resultado de 400% de produtividade. E depois fui para a Denso também, que é Grupo Toyota, total 24 anos no Grupo Toyota. O aprendizado, mesmo estando no lugar, né, onde surgiu o Lean, não foi fácil entender, mas por vários motivos, porque nem todo mundo ensina na hora que você precisa, às vezes você tem vergonha de perguntar, é um processo complicado. Então, e também a gente não percebe que precisa ter conhecimento forte na parte técnica, na parte promoção de atividades e principalmente mindset. Como a gente começa pelo técnico e acha que sabe isso e na verdade sabe isso, a gente vai se limitando nesse pedaço que a gente conhece. E tem esse lado para aprender, tem esse outro lado para aprender, é um processo que demora para aprender mesmo estando na Toyota, na Denso, etc. Mas, por sorte, nós tivemos muitos mentores bons na Toyota que nos permitiram fazer esse entendimento, e esse conhecimento é tão bom, né, que nós acreditamos que todos têm que ter alcance, né, alcançar esse conhecimento para ter, né, realmente sucesso pessoal e profissional. Tá? Gratidão Muito a todos obrigado. por enquanto. Gratidão, Yoshida, gratidão, Pansieri. Eu sou André Borgomoni, eu trabalhei por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores. E eu sou engenheiro de formação, mas nos últimos 4 anos eu foquei muito na parte do autoconhecimento, da inteligência emocional, constelação familiar, programação neurolinguística. E aí me tornei terapeuta e por isso me trouxe a felicidade aí de reencontrar o Yoshida depois de 12 anos que a gente não se via. E junto a gente está construindo linha emocional. Que história é essa aí de linha emocional, juntar parte técnica com parte emocional? É o seguinte, né? A linha emocional é a junção das técnicas do Lean Manufacturing com organização e a inteligência emocional. E isso por quê? Porque o somatório da experiência do Yoshida e do Borgomoni somam 47 anos de experiência em contato com as ferramentas do Lean. E nesses 47 anos, a gente percebe que as falhas que ocorrem é justamente porque as pessoas que vão implementar a ferramenta normalmente são ignoradas, são deixadas de lado, as emoções delas são simplesmente ignoradas,
e aí isso causa uma série de tumultos, uma série de problemas e acaba gerando o insucesso da implementação. Eu vou dar um exemplo para ficar um pouquinho mais claro, né? Quando um gestor qualquer vai passar uma atividade para alguém, simplesmente joga a ferramenta lá e quer o resultado, né? Fulano, pega aí e tal, me traz o resultado aqui, eu não quero saber o que você vai fazer. Eu mando, você obedece. Eu mando, você obedece. Infelizmente, isso ainda acontece muito. Só que muitas vezes, né, por exemplo, quando isso ocorre, a pessoa pode se sentir ofendida, fala, poxa, peraí, esse cara está mandando essa atividade para mim, podia mandar isso aí para qualquer um. Isso aí, né, eu com tantos anos de empresa, eu devia pedir lá para o estagiário, não para mim, né? Está me ofendendo. O que está acontecendo com essa pessoa? Essa pessoa, ela está se sentindo excluída. Ela está se sentindo excluída do grupo. Por quê? Porque ela não está engajada, ela não está se sentindo pertencente ao grupo, ela está se sentindo excluída. E quem está excluído do grupo, mais do que não fazer a atividade que lhe cabia fazer, ele começa a jogar contra o grupo. Ah, André, mas isso acontece com todo mundo. Faz parte do ser humano, mais ou menos conforme a maturidade de cada um. Mas acontece com todo mundo. Por quê? Porque se esse grupo for muito bem, e essa pessoa está excluída, ela não fez falta nenhuma. Tanto faz ela estar ali ou não está, não importa. E ninguém gosta de sentir esse sentimento. Esse é o ponto. Agora, se o grupo for mal, eu fui excluído, vocês quebraram a cara. Então, fiz falta, né? Se eu tivesse nesse grupo aí, não teria sido assim. Então, agora vocês vão ter que vir aqui e pedir a minha volta. E isso é absolutamente normal, é inerente do ser humano. Agora, aplicando as técnicas do linha emocional, na hora desse gestor transmitir a informação, transmitir a tarefa para esse colaborador, seria mais ou menos assim. Fulano, eu vou confiar essa atividade para você, porque você tem as habilidades A, B e C. E essas 3 habilidades são fundamentais para o sucesso dessa tarefa que eu estou pedindo para você. Então, por isso eu confio plenamente que você vai conseguir fazer essa atividade com certa tranquilidade. E essa atividade também é de suma importância para o grupo como um todo. O sucesso dessa atividade vai fazer 90% do sucesso do grupo inteiro. Então, por isso que eu estou confiando em você. E assim, na hora que a pessoa recebe desta outra maneira, ele se sente pertencente, ele se sente valorizado, ele vai estar junto com o grupo, vai estar pertencendo ao grupo, engajado de maneira ímpar. Por quê? Porque ele vai fazer de qualquer maneira, se sentindo importante, valorizado dessa maneira, ele vai fazer o possível e impossível para cumprir essa atividade com o maior esmero. Não tenho dúvida nenhuma. Então, eu vou dividir aqui a tela com vocês, fazer uma apresentação bem rápida aqui da nossa live de hoje, né? Então, forme a equipe com o Trem nos Trilhos, com a presença mais do que ilustre aqui do Sérgio Pancieri, né, que trabalha na Rumo, gerente de projetos de manutenção ferroviária, nosso parceiro aqui, sempre junto com a gente. Aqui, hoje nós somos a Winners Alliance, né? Somos a Winners Alliance, que é a junção da Kaikaku Pro, a empresa de consultoria e treinamento que o Yoshida já tinha, com a Aquila Transformação Humana, uma empresa de autoconhecimento e não de emagrecimento, né? Uma empresa de autoconhecimento que faz com que a gente se conheça internamente, entenda nossas crenças, aquilo que nos atrapalha de verdade, que auxilia demais a fazer transformações, assim como essa que eu fiz em mim, e ajudei uma série de pessoas aí a fazer transformações na vida deles também, entre elas o Yoshida, né, Yoshida? Você também ficava quietinho? Como é que é? Sim, eu tenho muito problema de timidez, principalmente, acho que o problema que eu tinha sério era crenças limitantes. São as crenças que você é capaz, mas você acredita que não é, que você tem limitação X, Y, Z, e você se convence disso e vai te atrapalhando a vida, né? Então, graças a você, né, Borgomoni, me livrei de toneladas de crenças limitantes, né, de correntes de crenças limitantes. Né? Maravilha, gratidão. Ajuda aí, Yoshida, põe o pessoal para dentro da sala. Opa, vamos lá. Aqui algumas empresas que já foram impactadas, né, como o Grupo Fiat, a Bosch, e falando das últimas, aqui tem a Rumo também, que o Serginho chamou a gente lá
para a gente fazer um trabalho junto, foi muito bacana. E tem as AIS, né? No finalzinho do ano passado a gente foi lá nas AIS, né? Que é empresa de lentes, né? Lentes de óculos, quem usa óculos sabe que é lente de óculos AIS aí, é top do mercado. Eles estão lá em Petrópolis e a gente foi lá, fez um trabalho com eles muito bacana, né? De 5S sem auditoria, né? Que nas empresas 5S é housekeeping, né? Ficar limpando as coisas. Banalizado, né? Banalizado, né? E lá a gente fez isso sem precisar de auditoria, né? Mostrando a real importância do 5S, um trabalho muito bacana que a gente está continuando a fazer com eles lá. E também a Mosaic, né? A Mosaic Fertilizantes, né? Que é uma empresa de mineração. A gente teve lá em Rosário do Catete, né? Que é próximo de Aracaju. A gente teve lá em Rosário do Catete, e lá eles têm uma planta de mineração de potássio, né? Que é extremamente importante aí para os fertilizantes, tá certo? Então vamos lá. Equipe de trabalho dividida eu acho que um dos piores problemas que tem nas empresas, não é? E isso acontece na empresa de vocês também? Tem aquela rixa, tem um brigando com o outro, cada um puxando, remando para um lado, é sempre complicado. Isso tem que mudar e deve começar sempre com o exemplo da liderança, né? Yoshida, por gentileza, vai lá. Isso, obrigado. Valeu. Tá ligado aí. Valeu. Sempre com o exemplo da liderança. Então, só que existe um fato que é importantíssimo, né? O fato é que é impossível parar tudo para ajustar a equipe. Sendo assim, o que vai ter que acontecer? Vamos ter que trocar o pneu do carro com ele andando. Então, é essa bagunça que a gente está vendo aqui. Vai ter que acontecer, mas isso é extremamente importante. E como que a gente faz isso? O primeiro passo é transformar um ambiente de trabalho com comunicação aberta. O que seria isso? É onde se realmente resolvem os problemas e não procura o culpado. Porque naquele ambiente que se procura os culpados, né, que a famosa caça às bruxas, acontece isso uma vez e a segunda vez todo mundo vai enfiar o problema para debaixo do tapete. E isso é a pior coisa que pode acontecer, porque o problema só vai aparecer quando já tiver tudo explodindo, na pior condição possível, que vai demandar o maior gasto da empresa possível, né? E a equipe vai cada vez mais ficar rachando, porque na hora que pega, aí de novo, caça as bruxas e tal, aí um acusa que foi o outro, culpa de fulano, culpa de Beltrano, e isso só faz com que a empresa saia mais ainda no prejuízo. E depois disso, né, mostrar claramente a importância de cada atividade para o sucesso do grupo como um todo, né? Assim, vamos criando propósito na ação, em cada atividade que a pessoa vai fazendo, ela vai entendendo qual que é a real necessidade, qual que é o propósito dessa ação. E também, quanto a mais a gente faz isso, as pessoas vão se sentindo mais dentro do grupo, mais pertencente ao grupo, e todo mundo unido para que o objetivo seja alcançado. Além disso, né, com confiança em cada indivíduo da equipe, né? A gente tem que confiar nas pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes os líderes falam, não dá para confiar em ninguém, tem que ficar lá fazendo follow-up. Se a gente não der um voto de confiança, claro, tem que monitorar, mas tem que ter aquele voto de confiança para criar os verdadeiros laços de união, que torna a equipe ainda mais unida e engajada. Isso é fundamental para que a gente possa estreitar os laços e tornar a equipe ainda mais unida. Fundamental. E aí, com a comunicação aberta, a propósito, laços de união e pertencimento, conseguimos formar toda a equipe com o trem nos trilhos sem problema nenhum. E aí eu pergunto para cada um de vocês que estão aqui nessa live de hoje, mais do que especial, se isso que a gente apresentou agora faz sentido para vocês, quais são as perguntas, as expectativas de vocês para essa live de hoje. Coloca tudo aqui no chat, escreve aqui no chat, que eu vou trazer para o Yoshida e para o Pancieri. Desde já a gente agradece quem pode estar com o vídeo aberto, quem não pode, está tudo bem, que a gente sabe que o pessoal está em casa, fica à vontade e tal, não tem problema nenhum, mas quem puder ficar com o vídeo aberto, imensa gratidão, Vanderlei, te agradeço por estar com o vídeo aberto aí, porque é sempre bom a gente saber com quem a gente está falando, é muito melhor a gente poder enxergar com quem a gente fala. Mas quem não puder, fica muito tranquilo, tá tudo certo, tá bom? Então eu vou lembrando aqui que a gente lançou um livro, né? O Yoshida e eu lançamos um livro resumindo
toda a nossa experiência aí de 47 anos que temos e conseguimos chegar, né, dois engenheiros fazendo um livro, nunca tivemos grande afinidade com português, né, mas superamos todos os desafios e conseguimos lançar o nosso livro, que ficou muito bacana, o Pansieri já leu, inclusive, ou está lendo, né, já recebeu lá a versão eletrônica, já está lendo, e aqui está o link para vocês, tem e-book, já tem agora a versão impressa, a impressa demora um pouquinho mais para chegar, né? Tem o e-book, tem impresso, quem tem aquele Kindle Unlimited lá, o e-book é gratuito, pode baixar gratuitamente, sem problema nenhum. Então, fiquem muito à vontade, clica aí no link para poder entrar lá na Amazon, né, e ter acesso ao nosso livro. E vamos lembrando aqui que a gente está nessa série de lives, né, porque no sábado agora, do dia 9, a gente vai ter o nosso workshop em linha emocional. É um workshop totalmente gratuito e você tem direito a um certificado de participação. Então, eu vou estar ali com o Yoshida, naquela bancada ali atrás dele, junto com ele, junto com vocês. Bem atrás. A gente vai fazer 4 dinâmicas. Vão ser 2 essencialmente emocionais, né? Para a gente se trabalhar internamente, melhorar o nosso autoconhecimento, para a gente poder transbordar, transmitir para as pessoas que estão ao nosso redor, transbordando aquilo de bom que tem dentro da gente. E 2 outras, que a gente vai demonstrar as técnicas do Lean Manufacturing junto com a inteligência emocional, para vocês entenderem o quanto isso impacta nos processos, o quanto isso melhora os processos. Então, a gente vai demonstrar para vocês em 4 dinâmicas, que vai ser muito bacana. E aí, com esse conjunto, vocês vão ter uma amostra, um gostinho muito bom de como que funciona o nosso treinamento completo em linha emocional. Mas para estar junto com a gente, precisa fazer a inscrição. Então, coloquei um segundo link aí para vocês, que vocês vão ser direcionados lá para o site da Winners Alliance, e aí vocês fazem a inscrição, é muito simples, nome, e-mail, telefone, está inscrito, e a gente vai estar junto no sábado, dia 9, das 9 da manhã às 13 horas, tá certo? Fazendo esse workshop junto com vocês. Então, lembrando, totalmente gratuito e vocês têm direito a um certificado de participação nesse workshop. Então, não perde mais tempo, faz a inscrição e a gente vai estar junto. Maravilha? Yoshida, a partir de agora está com vocês, eu vou ficar com o pessoal aqui no chat, vendo as expectativas deles, as perguntas do pessoal aqui e trazendo para vocês responderem, tá certo? A partir de agora, tá contigo, vai lá. Gratidão pela introdução, Borgomoni, gratidão, Pansieri, por estar apoiando o nosso propósito, e gratidão pela presença de todos nessa live. Bom, nós falamos do livro, e no livro tem várias experiências, lá está como conclusões, né, com algumas explicações, mas pode ter certeza que grande parte das conclusões que estão lá, nós fizemos muitas vezes o contrário, e aí a gente conseguiu entender que o contrário não dava certo, e o que está no livro, quando a gente fez, deu certo. Então, passamos a vida toda vivendo o sistema de produção, a parte técnica, a parte de promoção, né? Eu, por exemplo, tive a felicidade de 5 anos em treinamento para o Japão. Então, engenheiro, politécnico pela USP, vai 5 anos para o Japão, eu sei tudo. A verdade é que quando eu voltei, eu até levei uma bronca do nosso presidente na época, porque a forma que eu estava falando, né, eu estava minimizando ou menosprezando a capacidade das pessoas. Então ele falou assim, Yoshida, o nosso pessoal está se esforçando, quer aprender, tal, mas você fala de um jeito que parece que eles nunca tiveram interesse, não estão se esforçando, não sei o quê. Baixa a bola aí. Daí, o que é a conclusão dessa situação? A gente acha que sabe tudo, então a gente se concentra numa parte, deixa de aprender outras partes, mas até falando de uma releitura do livro, né? Muri, para quem está acostumado com o Lean, vocês estão acostumados a ouvir que Muri é sobrecarga, né? Mas Muri é condição insuficiente. Por exemplo, na época que Yoshida voltou do Japão, tinha muito conhecimento, mas eu não tinha capacidade de convencer as pessoas, né, que aquilo que eu aprendi no Japão era ótimo, maravilhoso. Então, aí começava a ter dificuldade, e as dificuldades que eu encontrei pelo caminho me desanimaram, e o Borgomoni, quando me conheceu, Yoshida estava naquela da fase do ó vida, ó dor, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Né?
Então, não ter propósito, não saber se posicionar direito, fez parte da nossa vivência, e eu acho que todo mundo, de um jeito ou de outro, vive isso. E, falando até do tema de hoje, eu achava que para fazer um bom trabalho, tem que pegar todo mundo, pôr na sala, dar aquele treinamento nota 1000, daí a gente vai começar a trabalhar. A vida me mostrou que precisa de sala, mas mais do que a sala, precisa viver para aquilo que se ouve na sala fazer sentido. Então, por favor, Franciele, como é que é essa parte da experiência teórica versus experiência prática, combinar isso de uma forma adequada, né? Eu queria começar pela live de ontem, com o Marcos Minoro. Ele falou um pouco de PDCA. Né? Mas eu não queria focar no PDCA, e sim no conhecimento. É a forma que a gente coloca esse conhecimento sem afrontar o sistema, que tem hora que a gente acha que conhece e gera desconforto no sistema, né? E lendo um pouquinho do material que muitos aí que estão no grupo aqui, estão no grupo com a gente lá, que nós temos o nosso grupo lá o MIT mostrou aí uma apresentação sobre todo mundo está cansado desse assunto de liderança, que liderança todo mundo quer olhar para o umbigo, né? E aí eu lendo essa semana Mateus 22:9, para a gente não esquecer da Bíblia, está lá assim, ama o seu próximo como a si mesmo. Quando a gente faz, não pela gente, e muitas vezes quando a gente está liderando um time, o cara acha que a gente está liderando, fazendo pela gente, que a gente briga, quer resultado, quer aquela confusão e não sei o quê, mas no final as pessoas conseguem entender, depois de um certo tempo, que a gente está buscando um equilíbrio entre a empresa, entre o time, a carreira da gente, porque no final da história tem tudo isso envolvido. Mas, traduzindo isso em entender oportunidades, alguns que estão aqui, que me conhecem, que estão aqui no time, aqui na live, a gente às vezes não aproveita todas as oportunidades que a gente tem, igual o Marcos estava falando ontem, né? Ele falou um pouquinho de PDCA, eu comecei a estudar PDCA em 92, com Falcone. E a gente precisa de um projeto, a gente precisa executar bem, mas a gente precisa checar, e depois essa parte que o Yoshida cita bastante, que é a ação corretiva, né? Aonde que estava errado? Onde que estava incompleto, né? Onde que estava incompleto? Onde que estava faltando detalhes? E a gente vai aprendendo isso com o tempo, com a vida, né? E a gente vai sair sem saber nada, mas essa história de trocar o pneu com o carro andando, na apresentação ali, ela é muito importante, porque ninguém vai parar o mundo, não vai parar o tempo, quando nós fazemos as coisas com perfeição, dentro daquilo que a gente acha que é o ótimo. E isso, nos últimos tempos, eu tenho vivido isso bastante, que eu tenho pego alguns carros aí com as 4 rodas no ar, sabe? Então, ali os caras estão com 2. E aí esse carro vai voar? Não, nós temos que trocar a roda do carro com ele andando. Sim. Isso também é interessante. E eu creio que esse momento da pandemia, que ela trouxe algumas reflexões e muitos ensinamentos para quem parar um pouquinho para refletir. Primeiro que eu acho que na nossa geração a gente não tinha passado por uma pandemia. Alguns dos meninos que estão aí, que são novinhos, estão tendo uma oportunidade, às vezes, de ver com outros olhos. Os olhos um pouco diferentes de quem está mais tempo no mercado, quem está escrevendo livro, né? Então, tem uma visão um pouco diferente. Por quê? Porque a gente conseguiu entender que, às vezes, a gente não precisa estar perto para a coisa funcionar. Mas daqui uns dias nós vamos entender que se ficar tudo distante, também não vai funcionar. Então, as experiências que nós estamos tendo, quem tem mais de 30 aí
nessa condição. E quem tem menos de 20, que acho que nós temos alguns aí com menos de 20, a gente tem que entender e buscar entender o que é realmente a função de liderar, de desenvolver time. E quando a gente fala isso, não dá para fazer isso só com a técnica. A gente precisa inserir um pouco de pensamento, que é o chamado o linha emocional ou algo emocional que entenda as pessoas. Sim. Inclusive, né, Pancieri, a própria vida que a gente quer, a gente está num lugar, quer chegar em algum outro lugar, né? Para isso acontecer, eu vou ter que gerenciar minha vida, né? Então, se você se recusar a gerenciar a sua vida, você não vai sair desse ponto e chegar no ponto que você quer, né? Eu li rapidamente num flash aí, acho que apareceu uma pergunta pelo meio do caminho, de o que é engajamento, né? E aí a gente pensa assim, ó, quando a gente foi convidado para estar aqui hoje, nós estávamos envolvidos. Quando nós estamos aqui, presente nesse momento, nós estamos comprometidos, nós decidimos doar 1 hora da nossa vida para ouvir alguma pessoa falar, para entender algum conceito. E o engajado é aquele cara que vai falar, se isso aqui fizer sentido, transmitir para mais alguém. Ou um resumo igual eu fiz hoje da live de ontem e mandei para umas 2, 3 pessoas. Ou falar assim, pô, mas é legal, esses caras eles têm um propósito, eles estão falando de alguma coisa. Não estou falando de mim, não. Estou falando do André e do Yoshida aqui, que eu tenho há um tempo que eu venho conhecendo. E a gente se encontrou presencialmente em alguns lugares. Nós estivemos junto lá na frente de serviço, lá no projeto de modernização. Depois eu acho que eu aprendi mais, foi na caminhada lá no Parque Birigui, lá em Barigui, em Curitiba. Barigui, Curitiba, porque ali foram 2 horas de aula, então já aprende mais, né? A gente vai conversando e E solucionando o problema, né, Pancieri? solucionando o problema. Então, essas coisas, esse conceito de engajar é levar alguém com a gente. Engajar é levar alguém com a gente. E isso na liderança, hoje, eu vejo que ele é muito... Tem pessoas que falam assim, eu não quero mexer com isso, não. E em algum momento a chave vira. Ou não. Mas quando, por exemplo, a minha chave virou para falar assim, eu quero ser esse negócio aí, de ser liderança aqui nessa empresa. Quando eu comecei como menor aprendiz, eu tinha um líder, que na época chamava supervisor, e no primeiro mês que eu estava lavando peça, né, tinha que lavar peça naquele sabão industrial, sem luva, sem nada, né, que as mãos ficavam tudo soltando o couro, e ele falou assim, você vai desmontar esse contador aqui, e eu vou te ensinar a montar. E ele não pôs a mão. Eu montei, com a orientação dele. Então, o líder, muitas vezes, é pegar na mão. É ser aquele cara, às vezes, um pouco chato, e às vezes não chato. E ele não foi chato, mas tinha que ser do jeito dele, né? Botava a peça aqui, ajeitava ali. Eu fui montando o contador e no final nós passamos o ar no bicho. Era pneumático e funcionou e virou para lá e virou para cá, que era uma chave reversora de uma locomotiva G12, uma locomotiva que tem uns 70 anos que está rodando. Mas isso é importante. Quem nos inspira? Com quem a gente vai querer trocar o carro, o pneu do carro com ele andando? Por que a gente faz isso? Então, são algumas coisas que... e a gente fala assim, a tal da confiança, né? Muitas vezes a confiança ela não é gerada no momento que a gente está junto, porque existem algumas dúvidas, e todo mundo tem dúvidas. Mas quando o tempo passa, que a confiança se tornou plena, e às vezes a gente nem está trabalhando junto mais. Por que o André citou ali que ele encontrou o Yoshida e fizeram a junção e está funcionando? Porque em algum momento, no passado, mesmo no meio das rusgas e das brigas lá dentro da Toyota, tinha confiança. Se essa confiança não tivesse sido gerada lá, não teríamos uma dupla aí trabalhando junto. Tenho certeza disso. Então,
as relações, muitas vezes, em alguns momentos de trabalho, elas têm conflitos. Mas qual que é o objetivo por trás disso? Né? Eu até falei que eu vou fazer um slide aí do líder umbilical, né? Gestão do umbigo, né? A gestão do umbigo é o seguinte: eu vou olhar para o meu umbigo, eu vou olhar para a minha carreira e os meus colaboradores, o meu time, A que empresa, largue para lá. E a empresa, não, eu vou olhar para mim. Eu quero saber do meu bônus, eu quero saber que tudo funcionou bem. E tá cheio disso aí. e às vezes faz só show, não faz trabalho, né? Faz só show, né? Então, mas aí não tem a palavrinha mágica que é a confiança. E quando ele levantar a mão do lado de fora, que acabou as relações, não tem mais relação, ela acabou, né? Então, assim, E sem confiança não vai ter resultado nenhum, né? Uma hora acaba o resultado, né, Franciane? e muitos falam de propósito, né? Hoje propósito é uma palavra chique, né? Propósito, propósito. Mas o que é esse tal de propósito? Isso é antigo, né? Mas assim, às vezes torna-se popular uma palavra para gerar um movimento, mas a nossa essência, se a gente pegar aqui quem está mais aí 10 anos no mercado, todo mundo nós temos nosso propósito. Agora, como que o nosso líder, como que as pessoas que trabalham com a gente enxergam isso na gente? E isso é legal, porque eu trabalho com a turma e tem uma galera aqui que eles me falavam as verdades e falam as verdades que o líder precisa ouvir. E essa questão de falar a verdade, não são muitos que gostam de ouvir a verdade. E eu vejo o seguinte, num time... E muita gente também não tem coragem de falar a verdade também, né? Pois é, porque não tem coragem de falar a verdade, porque às vezes vai ser tolhido, vai ser reprimido, né? Então, assim, quando a gente cria um ambiente de falar verdades, nós também temos que escutar as verdades. Porque se eu só quiser falar a verdade e não quiser ouvir, a moeda eu falo sempre que ela tem 3 lados, né? Cara, coroa, mas tem aquela fitinha do lado Agora ali, no meio, a altura da moeda, ela tem 3 lados. E não quer dizer que nós vamos ouvir tudo e vamos tomar decisões democráticas toda hora. Mas na maioria das vezes dá para ter democracia, dá para entender o time e dá para entender que a gente está errado também. Dá para entender que a gente está errado. E às vezes você fala assim, estou errado, mas eu vou seguir ele mesmo. Aí pronto, deu errado, mas são decisões, né? e mais importante de quando você tomou decisão é assumir a responsabilidade. Deu certo, fui eu. Deu errado, também fui eu, né? Mas se deu errado, parar para refletir, né, e entender o que você fez errado, né, porque daí na próxima vez você vai fazer certo, né, e tendo certeza do que você está fazendo, é mais fácil fazer o pessoal perceber que é desse jeito mesmo, não do outro jeito que o pessoal está pensando, né? Pois é, outro dia eu estava conversando com um dos colegas que estão presentes aqui, e nós tínhamos um evento de ferrovias assim no Brasil, juntando as ferrovias todas, e só os pessoal de engenharia, vou apresentar aquilo lá, não sei o que. Eu falei, pega o trabalho de vocês, põe lá. Mas os caras falaram, não vai dar certo. Eu falei, vai. Ah, mas tem que escrever, tem que fazer não sei o que. Eu falei, não tem problema não, nós vamos arrumar alguém para escrever. E fomos, e aí a dupla foi lá e apresentou. Parabéns. E o fato mais inusitado que eu vi foi o seguinte: nessa época a gente tinha um diretor e um diretor executivo. E eles estavam numa reunião e eles sabiam que a apresentação era 13h45, se eu bem me recordo. E eles estavam na reunião, eles saíram depressa para chegar a tempo de assistir essa dupla apresentar o trabalho. E desse trabalho apresentado foi modificado todo um processo que ele é super importante para uma ferrovia. Então, muitas vezes,
A função do líder é encorajar o seu time e ir onde nunca nós fomos, porque quando se tivesse dado errado, era nós, mas deu muito certo e foi nós também. Isso foi Sim. abrindo portas, isso abre E, portas, isso abre e, portas. e, em outras palavras, você ajudou a eliminar a crença limitante. Ah, só a engenharia que é capaz, eu não sou capaz. Muito pelo contrário, todo mundo é capaz, né? E a gente tem que saber fazer aflorar, né, o potencial das pessoas, né, fazer o pessoal usar o potencial que ela tem, né? Muito bem, deixa eu Exato. fazer um intervalinho aqui, deixa eu dar uma pausa. Eu sei que está muito interessante, está todo mundo anotando aí, né? Todo mundo anotando, tem muito conteúdo nessa live, é fantástico, de verdade, e o pessoal já está interagindo aqui no chat. Eu só Opa, vou que bom. lembrando aqui que no próximo sábado, né? No próximo sábado a gente está fazendo a sequência de lives, a gente começou na quarta-feira passada e vamos até a sexta-feira. Na sexta-feira a gente vai receber o Marcelo Takahashi, lá da Vale, né? Que é diretor da Vale. E a gente vai, porque no sábado a gente vai fazer o nosso workshop em linha emocional, que é um workshop totalmente gratuito e você ainda tem direito a um certificado de participação. Mas para estar junto com a gente tem que fazer a inscrição, então tem um link para vocês aqui no chat. Vocês vão ser direcionados para o nosso site, tá? No site da Winners Alliance, e lá vocês vão preencher nome, e-mail, telefone, super simples, e já vão estar participando. Atenção para preencher o telefone e o e-mail, porque a gente vai ter senha dessa sala do Zoom aqui. No workshop tem que ter senha para uma questão de segurança lá, tal, que o próprio Zoom orienta a gente. Então, vocês vão receber essa senha por e-mail e pelo WhatsApp. Então, às vezes um falha, o outro dá certo, vocês vão estar recebendo, tá certo? Então, esteja junto com a gente que a gente vai fazer, lembrando, a gente vai fazer 4 dinâmicas, tá? São 2 essencialmente emocionais, que a gente vai trabalhar o nosso autoconhecimento, e 2 técnicas, juntando a parte emocional, para vocês entenderem o quanto que é impactante, o quanto modifica um processo implementar as técnicas do Lean com inteligência emocional, né, do nosso Lean emocional. E aí vocês vão entender como é que funciona o nosso treinamento completo. Isso é uma amostra, né, um gostinho de como é que funciona o nosso treinamento completo em Lean emocional. Treinamento completo o Pansieri já fez, né, então ele pode falar depois um pouquinho. Tá aqui o link para vocês, clica lá, é super simples, se inscreve e a gente vai estar junto no sábado das 9 da manhã às 13 horas, tá certo? Vamos almoçar um pouquinho mais tarde, mas a gente vai estar junto nessa manhã de sábado, beleza? Deixa eu ler um pouquinho aqui o chat, porque senão o pessoal fica bravo comigo, né? Eu pedi para ler, para escrever, o pessoal escreveu e eu não leio. O Wesley dando as boas-vindas aqui, um prazer ouvir vocês, André, Eduardo, André, Sérgio, gratidão. A pergunta do Fábio, o Pansieri já leu. Vamos ver aqui. Depois teve uma no particular aqui, a André escreveu aqui, ó. De modo muito simples, qual seria a melhor maneira para se formar uma equipe de forma plena e unida? O ponto é não deixar desandar. Esse é o grande ponto, né? E é sempre aquilo que a gente colocou no começo da nossa live de hoje, né? Principalmente a gente manter um ambiente de comunicação aberta, né? Que seria procurar o problema e não procurar as pessoas, né? Os culpados desse problema. É extremamente difícil, mas essa é a maneira para a gente realmente ter equipe unida e plena. Porque na primeira vez que a gente faz caça às bruxas, o que acontece? Todos os outros problemas vão todos para debaixo do tapete. Aí todo mundo esconde tudo, e na hora que você for pegar o problema, já virou aquele problema monstro, né? Aquele King Kong, destruindo tudo, arrebentando a empresa, né? Então, isso a gente tem que deixar muito claro, que o problema é normal, né? Errar é humano, faz parte errar. O problema é ficar errando a mesma coisa toda vez, né? Que significa que a gente não evoluiu nada, né? Errar uma coisa diferente por vez, está tudo certo, né? Tá tudo certo. Agora, errar a mesma coisa que não dá. Beleza? Então, vamos lá. A Stephanie colocando aqui, ó, tive a oportunidade de trabalhar com o Pansieri na VM, grande líder. Então, o que é VM? VM... É Estrada de Ferro Vitória Minas. Vitória Vitória Minas, Vitória Minas, beleza. Maravilha. Uma gestão transparente é exatamente importante para se ter uma equipe de alta performance ou não há essa necessidade? Sim, a gestão transparente é importante, sim, né? É a única forma que tem para ter uma alta performance? Não é verdade, né?
Mas a gestão transparente faz com que as pessoas se sintam mais abertas, né? Faz com que sintam mais à vontade de falar, sintam mais envolvidas com o processo como um todo. Esse que é o grande ponto, beleza? O Carlos colocando aqui, importante refletirmos a respeito desse assunto, pois o diálogo aberto e transparente comportamento exatamente relevante, é verdade, é isso mesmo, Carlos. Essa reflexão é bastante importante. Eu sei que a grande maioria das empresas não tem isso, né? Mas as que têm estão sendo destaque, estão se diferenciando no mercado, estão abrindo grande vantagem com relação aos concorrentes. Eu não vou ficar citando o nome de empresa aqui, mas é uma grande verdade. O Bernard aqui, exatamente, Sérgio, melhor ouvir a verdade do que morrer enganado. Exatamente isso, Bernard, é isso aí. Não, a verdade, o grande problema do líder que não gosta de ouvir a verdade é que ele fica escondendo dele mesmo os problemas que ele tem. Né? Ele entra na empresa, como a gente costuma falar, né? Ele entra na empresa, veste aquela armadura do guerreiro invencível, né? Eu sou o infalível, eu sou o ferradão, eu sou o melhor do mundo, guerreiro invencível. Então ele não pode escutar que ele tem uma falha, porque se ele escutar que ele tem uma falha, ele vai falar, que absurdo, isso não pode, não está falando de mim, que é uma grande bobagem, somos todos seres humanos, né? Somos seres humanos, a gente tem, claro, muitos pontos positivos, mas tem outros negativos. E esses negativos, a gente tem que pedir ajuda para os outros, né? A gente não faz para a equipe, não está todo mundo engajado, todo mundo junto na equipe. Então, aonde que eu falho, o Yoshida cobre. Aonde que o Serginho falha, eu vou lá, a gente cobre, e um vai ajudando o outro e vai todo mundo crescendo. Esse que é o grande ponto. Senso de time, né? Senso de time real. Não é senso de time fake para ficar no relatório, para mostrar para o diretor. É senso de time de verdade. Né? Porque muitas vezes é frequente ter o time montado e durante o trabalho inteiro o time não conversou. Né? Então é muito perigoso para a empresa quando isso acontece. Né? O resultado necessário com certeza não vai acontecer, muito pelo contrário, vai desandar muita coisa. Essa questão de comunicação, eu vejo assim, às vezes eu acho que eu comuniquei bem. Mas quando eu pergunto, a outra pessoa não entendeu. E outro dia teve uma pessoa que eu falei, mas isso é óbvio. A pessoa falou para mim assim, é óbvio quando você sabe. Exatamente isso. Porque às vezes o óbvio é óbvio para mim, mas não é óbvio para outra pessoa. Então essas coisas a gente vai materializando na mente, não quer dizer que a gente não erre. Errar é a coisa que a gente mais faz, errar. Mas a gente busca. Eu vejo dentro dos processos de liderança e eu acho que essa abordagem, né, que vocês estão trazendo, que trazem, ela é muito importante. As pessoas às vezes não entendem isso. Fazer a pessoa refletir sobre o porquê ela está fazendo e usar uma metodologia, quando você usa o Lean Manufacturing, você vê que as ferramentas elas são padronizadas dentro da Toyota ou dentro de qualquer outra empresa, mas elas não são engessadas. Essa é uma coisa interessante na metodologia. Padronizada é diferente de engessado. Se alguém fizer melhor do que está sendo feito nesse padrão, muda seu padrão. E isso não pode ser só no Lean, não pode ser só no Lean emocional, tem que ser em tudo. E assim... São alternâncias de padrão, todo mundo tem que manter, e quando necessário para evoluir, você muda o padrão, agora mantém o próximo padrão, né? Mantém o próximo padrão. Tem uma historinha engraçada também, que quando você muda toda hora e ninguém sabe o que mudou e por que mudou, vira uma bagunça, né? Aí não é padrão. Aí não é padrão mais. Então, em uma certa história, isso é um acerto, tinha um book de ferramenta, e todo mundo mudava o book sem mudar o book. Não tinha cálculo, não tinha nada. E os caras falaram, é impossível montar um book. Eu falei, não pode ser impossível. E nós organizamos a história, envolvemos aí
as áreas parceiras. Muitas vezes a gente quer fazer tudo sozinho e não consegue. Envolve quem precisa envolver, daí 1 ano ficou pronto. O cara falou, mas 1 ano? Eu falei, pô, mas ficou pronto, né? Com Então, dinheiro. assim, tem coisas que elas não vão ser assim, plim, vai nascer o negócio, né? E esses últimos dias eu participei de um projeto, está terminando agora, eu achei ele sim super interessante e ele pode ser usado por qualquer um de nós. A empresa que eu estou agora é a Rumo, né? E ela tem um instituto, Rumo, e ela fez uma parceria com o Instituto Joule. Esse Instituto Joule, ele usa a mentoria para jovens adolescentes, para tentar ajudá-los a encontrar um caminho, encontrar uma situação, né? E aí, eu participei e fui mentor de um jovem de 17 anos. A turma de 17 aos 25, 24 anos ali, né? A turma que está na faculdade ou que está pretendendo entrar na faculdade. Então, acho que a mentoria, ele é um nome novo até, eu acho que no meio de gestão e liderança, a mentoria se fortaleceu de uns tempos para cá. E a gente faz isso, vocês fazem isso, né, dentro do projeto de vocês, mas eu acho assim, quantos de nós, uma provocação, quantos de nós estamos ajudando alguém a se desenvolver? Aqui tem um monte de líder nessa sala aqui hoje. A se desenvolver em alguma coisa. Vamos pensar assim, ó. Quando eu falei lá do Mateus 22:9 lá da Bíblia, ama o seu próximo com si mesmo, o que nós estamos deixando para a próxima geração? O que a gente está fazendo para desenvolver alguém? Por osmose não vai acontecer, né, parceiro? Não vai. E aí, outro dia eu fiz uma brincadeira, assim, sabe? Eu fiz uma brincadeira de compartilhar e liguei e mandei para algumas pessoas, compartilhei o material em si, assim, de você ler e entender quanto que é importante você ter uma rede profissional, às vezes colocar o nome lá no LinkedIn, se conectar a pessoas que você acha que tem um conhecimento específico, aquela que tem uma boa história. Aí você acaba encontrando aí alguém que tem um propósito de vida de colocar o Lean de uma forma diferente, mas como que nós estamos fazendo isso chegar às pessoas? Qual que eu... Se eu conseguir ajudar um, melhor do que nenhum, né? Com certeza. Mas se a gente conseguir colocar na mente de 10 pessoas algo que faz sentido, e desses 60 jovens, talvez, que estão participando do projeto, lá nesse projeto, é acompanhado por 60 líderes da Rumo, já pensou se 10 captarem a mensagem, daqui a pouquinho eles forem os nossos diretores aí, né? Se alguém pegar o linha emocional que está aqui, quando a gente vê os negócios na internet, eu que sou de uma geração mais antiga, você fala assim, mas por que esses caras não dando esse treinamento de graça no sábado? Qual que é? Aí depois, quando você começa a comer o quilo de sal que o Fausto falou aí no comentário aí, quando você começa a comer o quilo de sal, você começa a entender que tem gente que tem propósito. Tem gente que tem, além, lógico, de todo o desenvolvimento, de toda uma história, de todo uma necessidade também tem o financeiro, tem tudo isso, mas qual que é o propósito fundamental? O propósito fundamental é disseminar cultura, é trazer melhoria de entendimento e conhecimento para as pessoas. Aí você vê que ainda tem essa essência do próximo no meio. Não aquele cara que estava lá na reportagem da MIT dessa semana, que é o gestor de umbigo, né? Então, assim, eu fico feliz, sabe, de poder estar aqui em um momento, a gente está refletindo com 30 pessoas, 32 pessoas, 31 aqui, a gente está pensando o que a gente pode fazer por alguém. Seja ele muito próximo da gente, seja ele um pouquinho mais distante, né? E, assim, quanto tempo nós estamos gastando com isso na nossa vida, né? São umas reflexões. A Andrade está aí na coisa do dia, nós estávamos almoçando e estava
pensando nisso, a gente que tem filho na idade de 20 anos, 22 anos, você fica pensando o que vai ser desses meninos, como é que é? Mas eles têm um canudo mais bonito que o nosso, mais cedo, mas como é que é o futuro desse negócio, né? Então, assim, tem uma galera, e tem uma galerinha novinha aí que, gente, aproveitem as oportunidades de aprender. E a gente aprende com quem sabe, você não vai aprender com quem não sabe, não adianta. Eu falo, quando eu fui para a operação de trem, só corrigindo aí, André, o Stephanie é o Stephanie. O Stephanie é o Stephanie. Quando eu fui para a operação de trem, eu treinava com alguns maquinistas, que eu já tinha um tempo de empresa, né? Eu estava na supervisão. Eu treinava com alguns como fazer e viajava para alguns para entender como não fazer. O contra-exemplo também vale, né? O contra-exemplo, ele vale muito. Então, assim, eu acho que todo profissional tem um lado que a gente tem que aprender como fazer e tem o lado que a gente também como não fazer, né? É isso aí. Deixa eu ler um pouquinho mais o chat aqui, senão o pessoal vai ficar bravo comigo. O João Sá aqui pedindo de novo, né, o que é o engajamento, né? Não ouvi. O Serginho respondeu, o Sérgio respondeu. O engajamento, o comprometimento de um colaborador é o quanto esse colaborador está disposto a se empenhar em relação a esse engajamento. E claro, né, o engajamento também pode ser colaborativo, a gente pode trazer as pessoas para o engajamento. Assim como o Sérgio fez convite para o pessoal vir aqui e tal, convidou um, convidou outro, está tentando o pessoal fazer o engajamento do pessoal aqui com esse propósito muito bacana que a gente tem de estar difundindo aqui a nosso linha emocional, tá certo? O Fausto falando no quilo de sal que o Serginho já comentou, o Leôncio colocando aqui, quais sugestões para provocar o crescimento, amadurecimento do engajamento... Opa, entrou outra mensagem aqui, pulou já o engajamento das pessoas. Leôncio, acho que o que a gente está falando aqui na live, tudo isso faz parte, né? Mas o grande ponto, né, é fazer com que fazer com que a pessoa perceba o quanto é importante aquela atividade, o que ela vai estar fazendo para ele. Não é para o outro, não é para a empresa, não é para ninguém, é para ele. O quanto que aquilo é importante para ele. Um exemplo, né? Exemplo é sempre bom a gente dar, porque fica mais visual. Então, a gente tem lá, por exemplo, na Toyota, a gente tem lá o caso da montagem do conjunto roda-pneu no veículo, né? Se a gente for pensar na atividade pura e simples dessa pessoa, ela passa o dia inteiro parafusando, fazendo lá brum, 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 o dia inteiro parafusando. Agora, qual que é a real função dessa pessoa, né? E se ela entender, né? Se ela entender que a função dela é só parafusar, a única coisa que ela vai fazer de qualquer jeito. Porque, pô, só parafusar, né? Parafusa. Pô, mas tem lá um monte, né, de coisa, falando de torque, falando de limpeza, falando de não sei o quê, falando não sei o que lá, que tem que estar assim, que tem que estar assado. Não, é só parafusar. Então, é só parafuso. Agora, qual que é a função dele de verdade, né? Se na hora que esse colaborador começa a entender que uma pessoa que vai comprar o carro zero lá, né, muitas vezes juntou dinheiro durante um bom tempo, está realizando um sonho, que pode ser um colega dele, que pode ser um parente, que pode ser um amigo, pode ser um conhecido, pode ser qualquer pessoa, né? Mas ele conquista aquele sonho, aí ele vai sair com a família, na primeira vez que ele vai sair com o carro, ele vai sair com a família, solta um parafuso e tem um acidente gravíssimo. Pode ser até fatal, porque ele não fez a função dele direito. A partir do momento que esse colaborador entende que a função dele é zelar pela segurança de todo cliente que compra um carro zero, e fazer perceber que essa é a função dele, né? Muda tudo. Muda tudo. Essa pessoa se transforma. Ele não vai... Aí ele vai fazer o torque exatamente do jeito que tem que fazer, vai limpar o parafuso do jeito que tem que fazer, assim como que está na norma, tal. Ele vai se esmeirar para fazer da melhor maneira possível. E isso serve para qualquer atividade. Passa a ser o guardião, né? Passa a ser o guardião Ele deixa de ser um parafusador e passa a ser um guardião da segurança de todo cliente. Isso faz toda a diferença, né? Ou seja, mostra o propósito, algo maior, não só a ação que ele está fazendo, certo?
Beleza, Leôncio? Então vamos lá. O André, esse Sérgio é um sucesso, grande mestre, desde a época da faculdade, sempre bom aprender com ele, maravilha, coisa boa. Wesley, aqui hoje estamos vivendo um ritmo tão acelerado que estamos trocando o pneu de um avião pronto para aterrissar e você ainda tem que sair fora do trem de pouso com uma geração já nasceram neste momento tão acelerado, com engajamento esse público que é essencial para o desenvolvimento e inovação competitiva. Opa, de novo, peraí. Com uma geração que já nasce neste momento tão acelerado, como engajar este público que é essencial para o desenvolvimento e inovação competitiva. Mais ou menos da mesma forma, Wesley, mostrando o quanto é importante, o quanto é maior do que a ação que ele está fazendo, a importância do que ele faz. Esse que é o grande ponto. E mostrando o quanto que é importante para ele. Para ele. Não é para o outro, não é para a empresa, não é para ninguém. É para ele. É para ele. Sendo importante para ele, vai dar tudo certo. Maravilha? Ele vai se engajar, tá? O tá tudo certo é que ele vai se engajar, mesmo sendo acelerado, mesmo sendo o que for. É claro, a gente vai ter que se transformar para falar a linguagem deles, né? A gente vai ter que se adaptar, se transformar para falar a linguagem deles. Mas mostrando o quanto é importante para o todo, o quanto é importante para ele mesmo, cada atividade que ele faz, com certeza a gente vai ter esse pessoal junto da gente. O Walter aqui, observe também a Bíblia como o livro de estratégia, não é só religioso. Veja o livro de meninas, simples copeiro se dispõe à reconstrução do muro de Jerusalém, reconstrói, né? E reconstrói. É isso aí, muito bom, Walter. O André aqui, fica imaginando o mercado, como será a mão de obra daqui a 5 anos, com essa geração que só quer salário e não trabalhar. Então, André, de verdade, isso também é um pouco falha nossa, tá? A gente não pode só ficar apontando para a geração e falando que todo mundo pensa assim. Desculpa não estar concordando plenamente contigo, mas se a gente não demonstra para esse pessoal o quanto é importante a atividade que faz, a falha é nossa, não é deles. E a geração próxima são eles. Não adianta a gente ficar conflitando. São eles. A gente tem que se adaptar para passar esse bastão. É responsabilidade nossa passar esse bastão, né? O mundo é deles. Daqui a pouco a gente vai embora. Perceber que é importante trabalhar, né? É isso. É isso aí. Daqui a pouco a gente vai, eles ficam. A responsabilidade é nossa de passar o bastão. É essa. Eu vejo assim, desculpa não estar tão alinhado com o teu pensamento, mas se a gente não se adaptar e não trouxer esse pessoal junto com a gente, todo mundo perde. Não adianta. Todo mundo perdeu, né? Porque eles que vão tocar o mundo. É assim, simples assim. Daqui a pouco a gente vai antes. Esse é o natural. E o ponto aí é, se a gente não conseguir se conectar com a próxima geração, a gente não consegue transferir o que a gente acumulou para essa geração. É isso aí. Maravilha. Boa, Yoshida. É isso aí. Lembrando só mais uma vez que tem o nosso workshop no sábado. Então tem mais uma vez o link aí para vocês. Workshop gratuito, com certificado de participação. Só que precisa estar inscrito, né? Vai ser uma amostra, um gostinho de como é que funciona o nosso treinamento completo. Tá aí para vocês. Serginho, com o mais incrível que possa parecer, é 1 hora já, ó, já era. Então, piscou, acabou, né? Life boa é assim, né? Live boa é assim, né? Piscou, acabou. Então, Pancieri, por gentileza, faz as tuas considerações finais, aí deixa aquela mensagem bacana pra gente aí, vai lá. Vamos lá. Já. Eu vejo assim, ó, é a nossa missão trazer todo mundo para pensar, não como a gente pensa, mas como o mundo precisa ser pensado. Então, assim, daqui a pouco nós vamos ter jovens que estão aqui no nosso meio, aqui, que vão ser nossos médicos, nossos engenheiros, e eles com certeza vão entender o propósito da fase deles, da forma deles.
hoje eu li um conceito de humildade dentro dessas palavras, propósito, segurança, seguidor, confiança. E um líder, ele precisa de alguém que o siga, né? Senão ele não é líder. Se você não tiver ninguém que acredita na gente, que segue a gente de algum modo, a gente não liderou ninguém, né? E tem um conceito que eu li hoje também que foi interessante, assim, da questão da humildade, né? Quando os caras, a gente fala de humildade, e às vezes a gente é arrogante mesmo. Todo mundo é. Em algum momento a gente é arrogante. Eu cheio de certeza, não, porque isso aqui é o que eu sei, eu estudei, eu sou bom nisso aqui, eu sei mesmo. Mas a humildade, ela é um conceito bem simples, né? Não é ser menos que alguém, é saber que não somos mais que ninguém. Então é o equilíbrio, né? É a gente conseguir equilibrar. Essa palavra equilíbrio, ela vem me perturbando já tem um tempo. Porque você pensa assim, um cara num abismo, né, passando em cima de um cabo de aço, ele está se equilibrando. E como essa palavra equilíbrio se traduz na nossa vida? E por mais que a gente converse, é muito fácil falar, mas é difícil fazer. Então, assim, vamos buscar, né, sempre equilibrar os pratos, equilibrar as coisas para fazer que a gente atinja o nosso objetivo, né? E muitas vezes o nosso objetivo é simples. Às vezes também a gente não é bem compreendido. Então a vida, acho que é isso aí. E liderar é uma arte. Muito bem. Gratidão, Serginho. Gratidão, Passieri. Maravilha. Yoshida, por gentileza, considerações finais. Vai lá. Estou emocionado antes de começar a falar, Borgo. Vai variar. Cara, fique... Vai lá, Yoshida. Bom, Respira e vai. vamos lá. Bom, pessoal, a série falou do humilde, né? O Yoshida, que de alguma forma a gente está, eu e o Borgomoni estamos tentando transmitir conhecimento para todo mundo, Yoshida já foi muito, muito arrogante. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de se formar pela USP, ir para o Japão, treinamento de 5 anos, né? Dei resultado de 400%. E um belo dia eu fui lá para o nosso diretor Tatibana lá e falar assim, Tatibana-san, eu já estou aqui 10 anos na empresa, já sou um soldado sniper, por que eu não sou gerente ainda? A resposta do Tatibana-san foi sábia num tom irônico. Ele falou assim, Yoshida, a Toyota vai precisar do soldado sniper, logo, logo. Porém, hoje nós precisamos de milhares de soldados que se a taxa de acerto, né, o sniper dá um tiro 100% de taxa de acerto, sempre acerta. Mas se eu tiver milhares de soldados com taxa de acerto 10%, né, 2.000 soldados, taxa de acerto 10%, resolvem 200 problemas. Você só resolve um por vez. Aquele dia, depois de 10 anos me esforçando para aprender e tal, eu me senti ofendido, né? Você se esforça tanto para aprender e tem que escutar uma envezada, uma atravessada dessa. Mas a reflexão disso foi o seguinte: todo soldado sniper tem a obrigação de formar, né, e melhorar os soldados. E aí eu vou voltar para quando eu tinha 6 anos de idade. Que aí você vai ligando as coisas e começa a entender a vida, né? Com 6 anos de idade minha mãe costurava o dedo de vez em quando, estava trabalhando sem dormir, né, para pagar a dívida, né? Meu pai faliu o negócio dele. E com 6 anos de idade eu já estava lá lavando arroz, cozinhando arroz, lavando prato, limpando casa, né? Na hora que eu aprendi, a primeira coisa que eu aprendi na vida, lavar arroz, né? Geladinho, gostoso, divertido, na hora de jogar água, caiu metade do arroz na pia. Minha mãe me fez catar até o último grão. E quando faltava só um pouquinho, eu falei, mãe, mas precisa mais, né? Já tá, é só pouquinho. Ela virou para mim, filho, hoje é um pouquinho,
num ano é uma montanha, ou seja, numa vida é uma montanha. Isso é um valor que, quando eu fui para o Japão, o pessoal me fez ir na casa deles para provar para os filhos dele, né, um japonês, provar para o filho dele que conhecimento importante, valor importante ainda existe, está sendo preservado lá do outro lado do mundo pelo Yoshida. Quando eu refleti sobre isso, e mais o Sniper, que a gente começa a se conscientizar que a vida é uma vida que a gente está brilhando todo o tempo. Tem gente brilhando à nossa volta, a gente capta o brilho também. O que é captar brilho? Conhecimento e valores. E antes do nosso brilho se apagar, a gente tem que passar esse conhecimento para a próxima geração. Porque se a gente não faz isso, todos que carregaram esse valor até hoje vão acabar morrendo. Né? Morre fisicamente, mas o conhecimento e os valores continuam vivos. E serve para a próxima geração evoluir. Mas se a gente para de passar, né? Por exemplo, que surgiu aqui na live, outra geração não quer saber, não conversa, a gente gera uma ruptura com esse pessoal, a gente é culpado de não se esforçar para conectar e passar esse valor para frente. A gente está ajudando a matar todo mundo que carregou o valor até hoje. E hoje o propósito da Winners Alliance é que enquanto nós crescemos e aprendemos, nós captamos o brilho e brilhamos muito com isso, a gente tem que se esforçar mais ainda para incentivar e inspirar mais pessoas a captarem brilho e transmitirem brilho. E a vida começa a ter sentido assim. Aí o Yoshida acabou saindo daquela fase do ó dia, ó dor, o que eu estou fazendo aqui, para todo dia, até as coisas que não são tão agradáveis a gente faz porque tem significado, faz parte do propósito. Gratidão a todos, pessoal. Maravilha, gratidão. Consegui falar sem chorar, Burgo. Aê, que milagre! Maravilha, Yoshida, gratidão Passieri, gratidão a cada um de vocês. Eu vou lembrando aqui que amanhã a gente vai ter uma outra live também fantástica com o Michael Karimata, que trabalha lá na Metal One do México, né, uma empresa do grupo Mitsubishi, e ele é um brasileiro, vai ser em português, ele trabalha lá no México, e é uma live também assim sensacional, que a gente vai estar falando com ele, batendo esse papo gostoso com ele aqui. Então, todo mundo convidado amanhã, mesma sala do Zoom, mesmo lugar, mesma coisa, voltem todos aqui para a gente poder fazer essa live mais do que especial. Depois, na quinta-feira, a gente recebe o Daniel Grespan, gerente-geral de qualidade da Toyota, tá? A gente vai estar falando sobre qualidade de excelência aqui, então, fantástica live também. E a gente fecha na sexta-feira com o Marcelo Takahashi. O Marcelo Takahashi a gente conheceu ele na Toyota, que ele trabalhou com a gente lá na Toyota, e depois hoje ele está na Vale, né? Ele é diretor da Vale, e ele é diretor de melhoria contínua na Vale, então ele está implementando lá, conseguindo divulgar a melhoria contínua dentro da Vale também. Então, com certeza, outra live muito bacana, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E isso tudo finalizando com o nosso workshop do sábado. Então, todo mundo convidado, todo mundo aqui voltando nas nossas lives e no nosso workshop. Gratidão a todos, gratidão a nossa gratidão a cada um de vocês, porque a razão de existência desse trabalho, dessa live aqui, são vocês, pessoas que estão aqui se dedicando, empenhando o tempo de vocês, o nosso bem mais precioso, para estar aqui junto com a gente, para conseguir melhorar um pouquinho, ganhar um pouco mais de conhecimento, se desenvolver. Isso faz todo sentido para a gente, porque o nosso grande prazer, o nosso grande propósito da nossa vida é realmente transmitir conhecimento, transmitir isso, porque na hora que a gente transmite esse conhecimento, a gente consegue impactar as pessoas, e quando as pessoas se sentem impactadas, vão impactando outras, e isso vai multiplicando, e assim a gente, todos unidos, todos transformando, fazendo a cada dia um pouco melhor do que já foi feito, consegue realmente fazer uma transformação. E assim a gente consegue transformar o lugar que a gente vive, consegue transformar o lugar que a gente trabalha, consegue transformar a cidade, o país. Se a gente quiser de verdade, a gente transforma, com certeza, até o mundo. E aí a gente pode tranquilamente partir dessa para melhor e deixar para a próxima geração um mundo muito melhor que a gente recebeu da geração anterior. Então, por isso, a nossa imensa gratidão a vocês,
os microfones estão abertos, porque agora o nosso aplauso vai para você. Gratidão Imensa a todos. gratidão. Gratidão, Valeu. Pacieri. Até mais. Amanhã todo mundo aqui de volta. Gratidão. Até Boa mais. noite. Valeu. Gratidão. Boa noite. Boa noite. Valeu, Até valeu, mais. pessoal. Tchau, tchau. Gratidão.